Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência a alguns vídeos relacionando a consciência a temas da psicologia. Hoje nós vamos fazer esse link da consciência com a atenção, algo tão importante nos dias de hoje. Então esse vídeo está dividido primeiramente em alguns conceitos básicos para que vocês entendam o que é a atenção. Vou falar sobre os aspectos da atenção do ponto de vista da psicologia comum, tradicional. Depois vou falar um pouco do resumo do livro do Daniel Goleman, aquele da inteligência emocional que todo mundo conhece, mas ele escreveu um livro muito legal, muito interessante, que eu sempre recomendo, que é Foco, onde que ele fala sobre a atenção. Vou falar sobre os tipos de atenção. Vou falar um pouco, assim, bem resumidamente, sobre alguns transtornos que nós temos de atenção. E, por fim, vou dar 8 dicas super legais para que vocês possam desenvolver mais a atenção. Então, por favor, podem compartilhar, pode curtir esse vídeo ao máximo e indicar aos amigos que vocês gostem. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Vamos então à nossa apresentação. Então, como eu falei no início, dando continuidade aos temas que eu estou fazendo relação da psicologia com a consciência. E sem dúvida que a atenção é um dos temas assim, muito importante e intrinsecamente relacionado com a consciência. Praticamente não tem como a gente falar de atenção sem falar de consciência ou de consciência sem a atenção. É praticamente como nossos braços e as nossas mãos, né? Ou seja, um não consegue funcionar sem o outro, né? É uma coisa muito importante que cada vez mais está ficando evidente, né? Quando nós fazemos estudos neurológicos, né? Que temas como atenção, memória, linguagem, da consciência, todos eles estão interrelacionados. A gente não pode colocar essas nossas funções de forma segmentadas, certo? Então, eu vou colocar no início um teste, tá, para ver como é que está a atenção de vocês. Vamos começar com um teste. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Bom, obviamente que se você já fizer esse teste antes, você já sabiam o que iria acontecer. Esse teste, na verdade, ele foi feito numa universidade dos Estados Unidos e depois foi aproveitado em um material. Esse é um teste bem antigo, deve ter mais de 20 anos, e mostra como a nossa atenção ela é seletiva. Quando nós estamos olhando para algum aspecto, né, por mais que às vezes nós podemos ter percepções nossa cerebrais captando outros estímulos, mas o nosso foco ele é unificado, tá? Não tem como a gente focar duas coisas ao mesmo tempo. É isso que a gente vai estar falando na apresentação de hoje. Vamos lá. Vamos para alguns conceitos iniciais para que vocês entendam o que é a atenção, como que a nossa psicologia moderna fala sobre a atenção. Primeiramente, o termo consciência, para quem já está me acompanhando nos vídeos, né, sabe que tem a ver com conhecer, né, é um conhecer de dentro e um conhecer de fora, vem nessa raiz etimológica, né, de cum, que é com, e scio, que é conhecer ou tomar ciência, né? Por isso que é consciência, estou ciente, né? E a palavra atenção vem lá do latim attentio, né? Que deriva do verbo attento, né? Que é uma união, né, desse prefixo ad, que é estar atento, né, que indica uma direção ou proximidade, enquanto que o termo, né, tento
vem lá do tendere, que significa estender ou dirigir, ou seja, a palavra atenção ela tem a ver com foco, né, com a direção, para onde eu estou olhando, em que direção eu estou focando a minha consciência. Por isso que nós podemos fazer uma relação, né, da atenção com a consciência da seguinte maneira: a consciência é como se fosse a luz de uma lanterna e a atenção, o foco ao qual eu estou direcionando essa minha lanterna, né? Então a atenção é direcionar o foco, né, ou estender o pensamento para algo específico, porque esse foco ele vai estar tanto sendo para fora, para algum aspecto, né, exterior, como também para o interior, para os nossos pensamentos, né? Então se relaciona com a ação de concentração. A atenção e a concentração estão intrinsecamente relacionados também, né, em perceber detalhes e estar consciente do que está acontecendo ao seu redor, né? Então essa é a imagem, né, de uma lanterna, né, onde nós temos a luz da consciência, né? E quanto mais consciente, mais brilho, mais intensidade vai ter nessa luz, e a atenção vai ser o foco, para onde que eu estou dirigindo a minha lanterna. Então, a atenção não tem um conceito único e é atribuído a uma variedade de fenômenos. É aquilo que eu falei, que nosso cérebro, todas essas funções, elas estão interligadas, mas tradicionalmente nós vamos poder diferenciar ela de duas maneiras, tá? Uma atenção relacionada à nossa percepção, onde que a atenção é um filtro de estímulos, né? Onde que nós vamos estar colocando aqueles que são mais relevantes. Então, por exemplo, vocês estão escutando esse vídeo, vocês estão com a atenção voltada, né, a visão, a audição, a parte cognitiva de vocês, né, para entender o que eu estou falando. Tudo isso está voltado para um único sentido. Então nós temos aí, por exemplo, as funções que nós vamos colocar como primárias e secundárias, né? Por exemplo, na Gestalt, né, nós temos essas imagens, né, que tem muito a ver com a percepção, né, que é figura e fundo. Então, por exemplo, na imagem aqui do meu lado esquerdo, né, se vocês olharem para o pretinho, vocês vão ver o homem tocando um saxofone. Se vocês olharem para o aspecto mais do branco, né, vocês vão ver a figura da mulher. Então, espero que vocês estejam vendo, né, nem todo mundo consegue enxergar. E o tradicional vaso, né, e a figura de duas pessoas se olhando, né? Então veja que a nossa atenção ela trabalha com figura e fundo, não só na percepção visual, né? Quando a gente, por exemplo, coloca numa filmagem, né, onde você tem ali um foco, né, principal e um foco de fundo, né? Mas também na nossa mente, quando nós colocamos uma atenção em algum pensamento, em alguma ideia, então todo o restante vai ficar como um fundo. Então quando nós trazemos alguma outra ideia à nossa mente, a outra vai ficar como o fundo, e assim é o tempo todo, né? Então se eu fico dedicando a minha mente para resolver um problema de matemática, eu esqueço dos meus outros problemas. Então, por isso que quando a gente diz, se nós estamos muito preocupados com determinada questão da vida, às vezes é bom a gente sair e dar uma respirada. Você sai, vê outra coisa, fala com outras pessoas, dá uma desligada daquela preocupação, deixa aquilo que está te preocupando como fundo e coloca outras coisas na frente como figuras, né? E aí quando voltamos ao tema nosso de preocupação, nós já começamos a enxergar aquilo com menos tom emocional, com menos preocupação. É uma estratégia que a gente utiliza, né, que é importante estar fazendo. Tem muitas pessoas que fazem isso inconscientemente, né? Mas eu estou dando uma dica para que vocês façam isso conscientemente, que é algo que realmente funciona, tá? Então, um dos aspectos da atenção tem a ver com a percepção, né? A atenção como uma figura e fundo. E uma atenção como um mecanismo que controla os nossos processos cognitivos, que é isso que nós estamos falando aqui agora, né? Que vai desde uma aprendizagem condicionada, né, até o nosso raciocínio complexo. Então, todo esse conjunto de atenção que nós temos, uma atenção cognitiva, uma compreensão
por exemplo, quando a gente está fazendo uma leitura ou quando a gente está escutando uma música, enfim, todos esses nossos processos cognitivos seriam parte, né, dessa atenção que regula os nossos processos cognitivos. Então, uma atenção que vem da percepção, que a gente vai inclusive estar se aprofundando um pouco daqui para frente, né, e uma atenção relacionada aos processos cognitivos. Então, muito bem, né? O foco da nossa atenção, a nossa lanterninha, ela pode ser tanto para os aspectos de fora quanto para os aspectos de dentro, né? Então, por isso que até Jung coloca, né, as pessoas extrovertidas e as pessoas introvertidas. São aquelas que vão estar colocando mais o foco da consciência, algumas mais para os seus processos interiores, né, para os seus sentimentos, né, e pensamento, é aquelas pessoas que são voltadas mais para o externo. Obviamente que cada um de nós temos em algum grau as duas coisas, né? Tem hora que a gente está olhando para fora e tem momentos que a gente está olhando para o nosso interior. Só que tem pessoas que têm uma tendência maior, né, a olhar mais para dentro, que aí no caso são os introvertidos, e os que estão olhando para os aspectos do mundo, né, que aí são os extrovertidos. Muito bem. Determinantes externos da atenção. Essa é a nossa primeira parte, pessoal. Eu estou pegando um aspecto da psicologia cognitiva, da psicologia como um todo, né? Que são aspectos bem básicos da atenção. Quais os aspectos externos que podem eliciar ou que podem aumentar a nossa atenção? Primeiramente, quando você tem algum estímulo, né? Que seja algo, vamos dizer assim, bizarro, né? Então, sei lá, você está assistindo uma coisa e daqui a pouco acontece algo totalmente inusitado. Aquilo vai prender a nossa atenção, né? Imagina você chegar, tem uma pessoa falando, daqui a pouco essa pessoa vira, né, vira uma cabeça de serpente, por exemplo, como eu coloquei aí, né? Obviamente que isso vai te chamar a atenção, são estímulos externos, né? Então, por exemplo, se você está no supermercado e tem algo, né, que te chama a atenção, né, de uma cor, por exemplo, e aquilo ali vai dar um destaque, né? Então, por exemplo, os varredores de rua, né, eles utilizam a cor laranja, né, porque é uma cor realmente que chama a atenção, né? Eu tinha um professor que ele fazia muita variação de voz, né? Porque quando a gente fica assim na mesma voz, vira uma ladainha, né? Né? Então ele estava falando, aí daqui a pouco ele baixava a voz, ele falava um pouco abaixo, aí depois ele aumentava a voz, né? Tal. Aí quem estava dormindo dava aquela, né, acordada assim, que ele ficava variando o tom de voz. Isso é uma estratégia muito boa de oratória, né? Porque quando a gente mantém sempre o mesmo tom de voz, né, o nosso cérebro parece que ele vai se acostumando com aquilo e a nossa atenção vai diminuindo. Então, se você tem uma variação, a nossa atenção ela é estimulada. Outro aspecto externo que faz a nossa atenção também ficar mais atenta, né, são as questões da mudança. Então, por exemplo, você chega num ambiente, sei lá, chega em casa, a esposa mudou todos, né, os móveis de lugar. Aí você fala, nossa, o que aconteceu aqui? Ou a pessoa cortou o cabelo, enfim, tirou a barba, enfim, teve alguma mudança significativa e que você nota essa diferença. Então aquilo te chama a atenção. Tamanho, né? Então quando você passa por um letreiro gigante, né? Quando tem as coisas que são enormes, né? Isso é algo que chama bastante a nossa atenção, não só pelo, eu coloquei o tamanho, né, como algo maior, mas também com umas coisas pequenas, né? Vocês já viram aquela arte que são minúsculas, né? Que você fica olhando, pô, como é que a pessoa conseguiu fazer um negócio pequenininho, né? Então essa variação, quer para mais ou quer para menos, é algo que chama também a atenção. Todos esses elementos que eu estou colocando aqui, pessoal, tudo isso é estudado, inclusive e muito, né, pela psicologia de marketing, né, para chamar a atenção, no caso para você vender produtos, enfim, né, isso aí tem todos os estudos voltados, né, para forma de atrair, né, as pessoas, né. Repetição, por exemplo, é algo também que chama muita atenção. Por exemplo, você sabe que a mídia, né, quando ela quer que algo fique em evidência, né, você tem que repetir. Né? Você vai repetindo. Então, no primeiro momento, algo
que às vezes você até pode considerar um pouco, sei lá, não sei se é verdade ou se é mentira, mas depois quando todo mundo começa a falar a mesma coisa, você fala, não, então isso aí só pode ser verdade, né? Não é possível um negócio desse. Tem um experimento muito interessante que eu assisti num desses programas de canal de assinatura, que era... Foi a seguinte experiência, né? Eles simularam um assalto, né? Então todo mundo ali era ator naquele momento, né? E a pessoa que chegava, ela não sabia o que estava acontecendo. Era realmente uma pessoa que entrava num ambiente, né? Entrava numa loja lá para comprar e todo mundo nessa loja ali estava participando desse experimento, né? E nas que a pessoa chegava e entrava na loja, acontecia um assalto, né? E aí a pessoa vinha, assaltava, não sei o que, pegava o celular de todo mundo, pegava o dinheiro e tal e ia embora, né? E aí o pessoal falava, não, ninguém sai da loja. Aí parava a loja, aí chamavam, né, a polícia, aí a polícia imediatamente chegava, aí começavam a perguntar e como era a pessoa que havia assaltado, para descrever a pessoa. E aí todo mundo começava a falar da descrição que não tinha nada a ver com a pessoa que tinha assaltado, porque todo mundo ali era atores, né? E só a pessoa que estava passando pelo experimento e não sabia que estava no experimento. Aí passava, não, a pessoa estava, sei lá, com uma camisa de cor vermelha. Aí a pessoa, não, ela estava de cor azul. Aí todo mundo, não, é cor vermelha. Não, está de vermelho. Aí a pessoa ficava assim, meu Deus. Aí depois no final, que cor que ela estava? Não, ela estava de cor vermelha. Ela passava a acreditar naquilo que todo mundo estava repetindo, né? Olha só o poder que nós temos, né, dos aspectos sociais. Inclusive eu falei isso em outros meus vídeos, né, inclusive do último da consciência coletiva, de manipulação, né, como o meio nos forma, né, e nos coloca em dúvidas. Então e aí depois no final ela passava a acreditar em tudo aquilo que todo mundo estava dizendo, só para fechar aí o experimento, né? E depois no final o pessoal dizendo, não, você está passando por um experimento de psicologia, está mostrando, né, como nós somos movidos, como somos condicionados. Nós deixamos de acreditar em uma verdade nossa, em algo que o nosso sentido, a nossa atenção captou, mas quando é pelo meio e há uma repetição, você repete, está todo mundo repetindo a mesma coisa e você para de acreditar. Né? Então, uma mentira muitas vezes repetida, né, passa a ser uma verdade. Muito bem, outro aspecto da atenção é o contraste. Tá? Então, quando você tem algo que contraste muito, chama a atenção. Quando você tem dois aspectos iguais, aquilo não é tão contrastante, né? Mas o preto e o branco, o alto e o baixo, tudo. O nosso cérebro ele faz um tipo de seletividade pelos tipos de contraste, né? E movimento. É muito mais fácil e muito mais atraente nós prendermos a nossa atenção por algo que está em movimento do que algo que esteja estático, né? Inclusive quando a gente coloca lá como que a gente aprende mais, tem lá, se você lê uma coisa, você aprende, sei lá, 5%. Agora, se você lê e escuta, aí já é 10, 15%. Agora, se você lê e escuta e enxerga, aí isso já sobe para 40%, 50%. Então parece que o nosso cérebro, quanto mais estímulos ele consegue, né, mais ele consegue entender uma realidade que está por detrás, né, daquilo que ele está vendo, né? Muito bem. Então, determinantes internos da atenção. Né, primeiramente, os aspectos biológicos, tá? Isso aí é fundamental. Se nós não estivermos numa condição de clima, tempo e temperatura, vamos se colocar, né, a nossa atenção ela vai ser prejudicada. Então, se a gente não dormiu bem, se nós estamos com fome, estamos com alguma dor, qualquer tipo de desconforto orgânico, a nossa atenção ela tem aí um déficit, tá? Então, nós temos que estar minimamente, né, vamos dizer assim, totalmente bem preparados para que a nossa atenção seja um mínimo saudável, né? Porque você sabe que se a gente não dorme bem, né, imagine você assistir a aula no dia que você não dormiu bem, né? A sua consciência
ela está pedindo para dormir, né? Ela está pedindo descanso. E obviamente que a nossa atenção ela piora, né? Assim como a memória vai piorar e outros fatores, né? Então, por exemplo, quando a pessoa está com fome, a única coisa que ela está pensando é em comida, né? Não adianta você chegar e ficar tentando falar de outras coisas que você só quer saber de comer, né? Ou de sede, etc. Qualquer necessidade orgânica, ela vai estar sempre imperando, né? Ela vai estar sendo mais forte do que a sua força de vontade. Muito bem, outro elemento interno são os interesses. Todo mundo está sendo movido por interesse. Tá? Se vocês abrirem esse vídeo é porque tem algum interesse por detrás. Tá? Se você tem um relacionamento com uma pessoa, há algum tipo de interesse nesse relacionamento. Qualquer coisa que se faz, né, há interesse. Obviamente que nós temos que observar os nossos interesses, né, e perceber como esses nossos interesses eles estão colocando foco. Então, por exemplo, a gente vai ver os tipos de atenção, né? Aí falando de interesse, por exemplo, se você está buscando comprar um carro, né? Mas eu quero comprar um carro da marca X e da cor tal. Então, toda vez que passa um carro, né, daquele modelo e daquela cor que você quer, né, aquilo vai te chamar a atenção. É impressionante. E vai ver como vai aparecer muito mais carros daquele, né, se for um carro relativamente comum, né, do que antes você não estava vendo, né? Então, só pelo fato de você colocar a sua atenção e o seu interesse em determinado assunto ou determinado objeto, né, toda vez que isso cruzar na sua esfera, né, da sua consciência, você vai parar e vai colocar atenção nesse aspecto, né? É mais ou menos, você está andando na rua e de repente alguém está com uma roupa que você também tem, aquilo vai te chamar a atenção, é um tipo de atenção, né? Não é tanto de interesse, mas também realça, né? Outro aspecto interno é a sugestão social, né? O experimento que eu acabei de falar, né? Quando um grupo, né, começa a fazer algum tipo de movimento, de interferência, tudo isso vai fazendo com que a nossa atenção acaba sendo voltada para aquilo que está acontecendo no coletivo, né? Então, valores, pensamentos, crenças, ou seja, aquilo que está na moda faz com que a nossa atenção também se volte devido ao coletivo. Assim como a gente fala, não, isso não está mais na moda, essas coisas não têm mais interesse, as pessoas não gostam mais disso. Então a gente começa a diminuir a nossa atenção a determinados aspectos, porque aquilo já não é mais aquele momento social, tá bom? Então, e o social é muito forte, pessoal. Não menosprezem, não pense que muito das nossas escolhas, muito daquilo que nós somos, vem de sugestão social. E eu falo isso porque nós temos que, na medida do possível, sermos mais indivíduos, sermos mais nós mesmos, colocarmos atenção naquilo que a gente quer ser e não naquilo que o mundo quer que a gente seja. Outro elemento interno, obviamente, que são o fluxo dos nossos pensamentos, das nossas emoções, as ideias que vêm à nossa mente, memórias, reflexões, até mesmo nossos sonhos, tudo isso, né, eles colocam a nossa atenção em evidência e até mesmo imagens do inconsciente, algo que às vezes a gente não está nem pensando e de repente surge na nossa consciência. Então todos esses elementos, eles também são conteúdos que vão estar colocando a nossa atenção, né? E como a gente vai ver na questão dos transtornos de atenção, e às vezes tem até pensamentos que eles são, vamos dizer assim, disruptivos, né? São pensamentos que a gente não quer que venham e aparecem, né? São conteúdos que estão permanentemente, né, no nosso fluxo mental. Bom, agora nós vamos lá para os tipos de atenção. Né? A primeira é a atenção sustentada. O que é atenção sustentada? É uma atenção focada e com uma capacidade que a gente tem de concentração em determinada tarefa ou estímulo por um período prolongado. Ou seja, se a gente pega um livro para ler e a gente consegue ler 1, 2, 3, 4, 5, 10 páginas, isso é chamada uma atenção sustentada. Se nós paramos para assistir um vídeo como esse, que é um vídeo longo, e a gente presta atenção nele o tempo todo, isso é um tipo de uma atenção sustentada. Tá?
Atenção seletiva é a capacidade nossa de, quando nós recebemos qualquer tipo de estímulos que vai tirar a nossa atenção, a gente fala que não queremos agora atender a esse pedido. Então, vamos começar a fazer uma atividade, aí sentimos sono, sentimos fome, sentimos sede, e a gente fala, não, agora eu vou fazer tal coisa e nada me tira aqui dessa minha atenção. Isso que a gente vai falar na frente ali, né? Como que a gente faz isso. A atenção dividida é quando se concentra em múltiplas tarefas ao mesmo tempo, né? Obviamente que tem os seus limites. Então, vamos colocar um músico, né? Ele consegue tocar um instrumento, consegue tocar guitarra ou mesmo bateria e cantar ao mesmo tempo. Isso é uma espécie de uma atenção dividida. Ou quando a gente está dirigindo, né, um automóvel e conversando ao mesmo tempo, né? Atenção alternada, alternar entre diferentes tarefas ou estímulos de maneira rápida e eficiente. Então você vê que uma dona de casa, por exemplo, né, ela coloca a roupa para lavar, depois ela vai cuidar do filho, depois tem que ver não sei o que, e ela está com 5 ou 6 tarefas simultâneas, e a mente dela está sincronizando essas atenções, né, essas atividades de uma forma alternada. Normalmente a mulher ela tem mais capacidade de fazer 2, 3, 4, 5 tarefas ao mesmo tempo, enquanto o homem ele tem mais mono atenção, é mais uma coisa de cada vez, né? E a atenção executiva, que é que nós vamos falar bastante aqui nesse vídeo, a atenção superior, né? Ou seja, tem a ver com as nossas funções, com planejamento, tomada de decisão, tem tudo a ver com o lóbulo frontal, né? Com as funções executivas nossas, as resoluções de problema e essa capacidade da gente inibir aquilo que está causando a nossa distração, certo? Então tem a ver com o autocontrole, com essa autorregulação e a organização, ou seja, a atenção executiva tem a ver com as funções executivas, né? Ou seja, lóbulo frontal é praticamente a atenção voluntária que a gente já falou aqui, mas nós vamos falar bastante e vamos falar ainda mais da atenção executiva ao longo da nossa apresentação. Então vocês podem, a título de simplificação, tá, colocar 3 tipos básicos de atenção. A primeiramente é uma atenção espontânea, tá? Se ocorre um acidente, uma bomba explodiu, um veículo bateu, uma pessoa caiu, nós vamos ficar com uma atenção naturalmente a esse incidente, tá? Isso é chamado uma atenção espontânea, uma coisa que aconteceu e que nós somos forçados naturalmente a prestar atenção nesse conteúdo, né? A atenção seletiva, a gente já falou aqui dela, move-se por interesse e essa é a nossa capacidade de chegar e dizer eu quero focar em tal elemento e não vou focar no outro, né? Ou seja, você está selecionando aquilo que você quer prestar atenção. E a atenção voluntária é dizer assim, eu selecionei tal coisa e agora eu vou ficar, né, focado naquilo que eu selecionei. Ela é ativa, ela é intencional e ela tem uma participação da consciência, né, porque ela foi eleita, né, o foco ele foi determinado e agora eu quero manter a minha atenção em determinado foco. Muito bem, vamos falar agora de Daniel Goleman, né, desse livro, né, que eu sempre indico, que é o Daniel Goleman ficou conhecido, né, pela inteligência emocional, né? Ele escreveu esse livro em 1970 alguma coisa, a inteligência emocional, e depois foi fazer sucesso muitos anos, quase 20 anos depois. E esse livro, Foco, que é um livro mais recente, né, já deve ter uns 5, 6 anos, é um livro muito bom, é um livro que faz um apanhado de vários tipos de experimentos relacionados à atenção e pegando mais pela psicologia cognitiva. E é muito interessante os elementos que eu selecionei aqui, né, para exemplificar um pouco a nossa apresentação. Primeiramente, né, o que o Goleman vai dizer? Que essa ciência da atenção, porque tem vários pesquisadores ao redor do mundo que estão estudando a atenção, inclusive esse vídeo que eu coloquei, né,
que na verdade o original mesmo é um macaco, né, que aparece no meio lá dos jogadores. Isso vem lá de uma universidade nos Estados Unidos que pesquisa a atenção durante muitos anos, né? Só que a atenção ela deixa de ser apenas um elemento de vigilância, né? Ela transcende. Por quê? Porque uma pessoa que está com o seu músculo da atenção desenvolvida, vamos assim colocar, né, com as suas funções neuronais desenvolvidas da atenção, ela vai ter automaticamente, né, um nível de uma competência maior para realizar as tarefas em geral. São pessoas que se adaptam, né, a inúmeras operações mentais, ou seja, a atenção ela não é vamos dizer assim, um atributo mental separado das outras, né? Como eu falei no início do vídeo, né? Consciência, atenção, memória, linguagem, capacidade cognitiva, ou seja, no momento que a gente desenvolve a atenção, automaticamente nós vamos estar desenvolvendo outras funções mentais por consequência, né? Então, desses conteúdos, né, relacionados, os principais é uma capacidade de uma compreensão maior do que está acontecendo dentro e fora de si mesmo, um aumento da memória, a aprendizagem, obviamente, né? Como é que eu vou ter uma aprendizagem se eu não tenho uma atenção, né? A percepção também, né? Essa empatia, né, do que sentimos, né? Fora de nós, e a percepção também interior, a leitura das emoções dos outros, né? E essa interação harmoniosa. Então, vocês veem que uma pessoa com um foco maior, com uma atenção maior, ela não vai estar apenas uma pessoa vigilante, né? É uma pessoa que ela vai estar percebendo, né, o mundo interno, né, de uma forma mais cristalina, e o mundo fora de si também, né? Então, o Daniel Goleman, né, ele vai falar dessa tríade, ou seja, a atenção ela pode ser tanto do foco interno, do foco externo, que nós já falamos, mas ele vai incrementar falando o quê? Do foco do outro, né? Que é essa capacidade de ligações que nós temos com as pessoas ao nosso redor. Então, é basicamente a empatia, né, que a gente já falou, né? Então, quando nós temos um foco interno, com atenção, nós vamos estar mais ligados às nossas intuições, a nossos valores, às nossas melhores decisões. Por isso, pessoal, que nós temos que ter momentos nossos, momentos de solidões, de silêncio, momento que a gente está com a gente mesmo. Pode ser um momento que nós estamos, por exemplo, fazendo uma alimentação. Fique mais tempo com vocês mesmos. É importante esse momento solitário, esse momento sozinho, esse momento de reflexão sobre as coisas do mundo, né? Ou seja, nós estamos tão para fora, para fora, para fora, para fora, para fora, que quando nós ficamos sozinhos, né, vem o tédio. Isso é ruim, por quê? Porque a gente não tem vida interior, né? Porque a gente não tem reflexões. Então, o foco interno, o foco no outro, olhar um pouco, né, o que está acontecendo com as pessoas do nosso meio, família, faculdade, trabalho, etc., né? E o foco no mundo, ou seja, o que está acontecendo no nosso mundo hoje. Então, uma pessoa que não está focada dentro, ele vai dizer que é uma pessoa que está desorientada, né? Está fora de sintonia com o seu mundo interior, com o seu ciclo, né, do seu momento de vida. Uma pessoa sem foco no outro vai ficar uma pessoa desinformada e cego para o mundo dos outros, né? Uma pessoa que ela não consegue entender o que está se passando, né, com as pessoas à volta delas, e se ela não tem esse foco nas coisas do mundo como um todo, de uma forma globalizada, ela está indiferente aos sistemas maiores que estão operando, e elas podem ser pegas de surpresa, né? Então, imagina ele coloca sempre numa chave mais gerencial, sei lá, um gerente que não está percebendo as mudanças que estão acontecendo no mercado, etc., né? Então, esses três elementos ele coloca como importantes, né? Pré-frontal, pessoal. Na nossa região do cérebro, nós temos uma região chamada pré-frontal, como o nome está dizendo, front tem a ver com a frente. Então, quando a gente faz uma divisão neurológica, essa região mais da frente, ela
através das pesquisas, foram mostrando que todos os nossos aspectos mais desenvolvidos cognitivamente, por isso que é chamado funções executivas, né? Aquilo está relacionado com planejamento, com a ordem, com a organização, enfim, com essa parte executiva, ou seja, tudo aquilo que nós temos de racionalidade propriamente dos seres humanos tem a ver com o pré-frontal. E o que o pré-frontal tem a ver com a consciência, né? Ou seja, estudos neurológicos mostraram, né, que essa nossa capacidade de manter o foco e de ignorar aqueles estímulos que estão querendo tirar o nosso foco opera na região do pré-frontal. Tá? Eu tenho vários vídeos colocado a importância do pré-frontal, não só com relação à consciência, mas quando eu falei sobre manipulação, quando eu falei da consciência coletiva que às vezes nos toma, né, no sequestro, né, o social, o pré-frontal é aquele que vai ter a capacidade de chegar e dizer não, né, o que eu quero é isso e o que eu não quero também é isso. Então, quem faz essa seletividade, quem para, pensa e ordena as coisas é o pré-frontal, ou seja, pelo menos é por essa região do cérebro que essas sinapses elas são relacionadas e elas vão estar inibindo toda a parte do sistema límbico e da impulsividade que de alguma maneira afetam a atenção, né? Ou seja, o circuito especializado dessa área do pré-frontal aumenta a força dos sinais em que queremos nos concentrar e diminui a força daquilo que escolhemos ignorar. Então, quando a gente fala de seletividade, de uma atenção seletiva, eu quero parar, estudar e não vou ficar escutando a música do vizinho, é o pré-frontal, através dessas redes sinápticas, né, do pré-frontal, é que consegue inibir esses impulsos daquilo que está incomodando a nossa concentração. Como o foco exige que a gente abstraia as nossas distrações emocionais, eu estou dando muito exemplo aqui de fora, mas também tem de dentro, né? Uma ansiedade, uma preocupação, como eu já coloquei, né? A nossa estrutura neural para atenção seletiva inclui a inibição da emoção. Então, eu coloquei os estímulos externos que afetam a nossa atenção, mas também de dentro. Por exemplo, se nós paramos, né, para fazer uma reflexão ou uma meditação, né, fica as mosquinhas, né? O que são as mosquinhas? Aqueles pensamentos, né, que não para a mente, né? Então, o pré-frontal é aquele que vai pegar as mosquinhas e dizer para de pensar e agora eu quero me concentrar apenas no meu propósito. Quem tem melhor foco é relativamente imune a turbulências emocionais. Então, vejam que no início, quando a gente começou a falar do livro do Daniel Goleman, né, ele falou que a atenção não tem apenas a ver com vigilância. A atenção ela também tem a ver com competências, né? Cada vez mais tem demonstrado que as pessoas mais concentradas elas são também mais competentes. Por quê? Porque são pessoas que vão estar com maior controle emocional, pessoas que vão estar mais centradas, pessoas que vão estar mais com a capacidade de compreensão daquilo que está à volta de si, ou seja, são pessoas que estão mais conscientes, ok? O circuito principal do córtex pré-frontal fica sincronizado com o objeto daquele feixe de consciência, né? Então imagina assim, eu agora quero focar aqui e esse aqui é o meu foco, né? Quem faz isso? O pré-frontal, né? Ou pelo menos a sinapse que acontece quando eu coloco a minha mente num determinado foco, né? As sinapses vão estar aqui, ó, pré-frontal, tudo é na frente, né? E vai estar o que? Bloqueando os impulsos, né? Tanto de dentro quanto de fora. Muito bem, e aí Goleman vai falar de dois sistemas que ocorrem no cérebro, né? Que ele vai colocar como sistema ascendente e sistema descendente. Ele não, né? Na verdade é psicologia positivas e tudo, né? O primeiro é ascendente. Por que ascendente? Que é de baixo para cima. Tá? Então, nós temos impulsos que vão estar mostrando, né, a nossa atenção, mas que vem da parte inferior do cérebro. Eu vou explicar cada um deles, fiquem tranquilos, né? E os impulsos de cima para baixo, que é o descendente. O que a gente acabou de falar agora do pré-frontal ordenando, né, a parte límbica e a parte motoras,
é o descendente, tá? Então, de cima para baixo é o descendente, é a atividade mental, principalmente no neocórtex, neo quer dizer novo, córtex frontal, que pode monitorar e impor seus objetivos ao funcionamento subcortical, né? Então, um é de baixo para cima, o outro é de cima para baixo. Vamos lá, para vocês entenderem. Os sistemas ascendente e descendente, eles são semi-independentes e amplamente separados, né? Um trabalha além do horizonte da percepção consciente e não enxergamos o seu funcionamento, que é o qual? O ascendente, tá? O que vem de baixo para cima. A gente não percebe. Tem muitas das nossas funções motoras, depois que nós aprendemos, depois que a gente já fez, já passou por aquele processo de ficar conscientemente prestando atenção e aprendendo, depois a gente começa a fazer no automático. A gente não fala isso? Estão fazendo automaticamente, né? Então, muito dessa estrutura neural fica na parte inferior do nosso cérebro, no circuito subcortical. Então, à medida que nós vamos aprendendo, pessoal, vamos tendo habilidades, vamos tendo, vamos dizer assim, um domínio sobre determinados comportamentos, nós não temos que ficar parando e gastando energia para reaprender. Então, o cérebro coloca aquilo em um sistema, vamos dizer assim, automático, tá? E isso começa a funcionar de maneira ascendente, já não tem mais uma participação direta da consciência, tá? Então, o ascendente, né, avisa o nosso neocórtex, ou seja, as camadas mais altas do cérebro, né? Muitas vezes tem coisas que estão acontecendo, por exemplo, um pânico, né, uma coisa que vem assim, um medo, né, nasce do subcortical, né? Muito bem, o aspecto ascendente, né? Vamos falar aqui um pouco sobre essa parte ascendente, né? As características é a nossa atenção reflexiva, de impulso e hábitos rotineiros e envolve operações mentais de baixo para cima. São aquelas operações mais simples, aquilo que a gente aprendeu quando era criança, aquilo que a gente já vem fazendo e a gente não para mais para pensar, né? Então, a mente, né, ou as operações que elas vêm de baixo para cima, elas são, né, mais velozes em tempo cerebral, que opera em milissegundos. A gente não para ficar pensando para dirigir ou para varrer, ou para andar, para correr, para essas coisas do nosso cotidiano, né? Elas são involuntárias e automáticas, porém está sempre ligada. Ela é intuitiva, operando através de redes de associação, e ela é impulsiva, porque elas são movidas pelas emoções, tá? E executora das nossas rotinas habituais e guia de nossas ações, tá? Então, toda a memória que nós guardamos, não só da nossa experiência pessoal, mas até mesmo, pessoal, filogenética, aquilo que vem aí carregando da nossa evolução enquanto seres humanos, isso que nós carregamos como instinto, tá? Isso vai passando, né, de geração a geração, e nós carregamos essas operações que elas são automáticas também da nossa espécie, tá? Muito bem, aí o descendente já é exatamente o inverso, então aqui ela é de cima para baixo. Aí é uma atenção voluntária que nós temos colocado aí, né, voluntária da vontade, uma força de vontade e uma escolha intencional, ela é seletiva, que envolve operações mentais de cima para baixo. Então, a mente de cima para baixo, ela vai ser mais lenta, tá? Então, eu quero aprender operar algo, né? Algo que para mim é novo. Pode ser até mesmo uma compreensão intelectual ou algo manual. Então, aquilo ali é mais devagar, né? Porque eu estou aprendendo, a minha rede sináptica ainda não está plenamente formada para aquele aprendizado, né? Ela requer uma força de vontade, requer esforços, né? E a sede do autocontrole, que pode, às vezes, suplantar rotinas automáticas e anular impulsos com motivações emocionais. Então, aquilo que a gente já colocou do pré-frontal, né? Que nem sempre a gente vai estar conseguindo inibir esses impulsos que vêm de dentro. Então, por exemplo, se nós estamos ansiosos para fazer uma apresentação em público, por mais que às vezes a razão chegue e fale, não, você está dominando o tema, você já tem técnica de oratória, você sabe o que você tem que fazer, mesmo assim, a ansiedade, né, e o medo, né, ele vem e às vezes atrapalha
a nossa fala, a nossa exposição devido, né, a uma influência emocional. Ela de cima para baixo é capaz de aprender novos modelos, fazer novos planos e assumir o controle do nosso repertório automático até certo ponto. Então tudo que é aprendizado, pessoal, é descendente. Tudo que é novo. Quando você tem um desafio, alguém chega e faz uma proposta para você de mudança, olha, vamos fazer tal coisa, né? E aí bate o frio na barriga, aí você fala, meu Deus do céu, né? Chega um chefe, olha, vou te promover você para gerente, né? Você vai ser gerente agora, vai ter que, né, fazer uma gerência de equipe, né? Aí bate o frio na barriga, e você fala, meu Deus do céu, agora vai ficar todo mundo olhando para mim, né? E aí, por quê? Porque isso tudo reestrutura, nos tira, que o pessoal chama da zona de conforto, né? E o cérebro, né, a mente ou nós mesmos, às vezes não queremos sair dessa zona, porque o resto a gente já está fazendo tudo automaticamente, já está tudo certinho, né? E você partir para uma nova etapa, né? Você vai ter que enfrentar novos desafios, né? Só que aí, pessoal, aonde dá frio na barriga é onde que nós crescemos. É exatamente nesses desafios onde há a evolução nossa humana, porque nós podemos passar o resto da vida, né, lá separando a via rosa da via amarela, tranquilo, né? Sombra, águas frescas, né? Mas quem quer realmente evoluir e quer sair de uma zona de conforto, sempre vai ter que estar enfrentando desafios e partindo para um tipo, né, de evolução que vai requerer essa atenção voluntária de novos aprendizados. Então, o Goleman vai dizer que durante milhões de anos, né, nós passamos então por essa evolução, eu já falei sobre isso, né, que acabou gerando essa atenção de baixo para cima, né? Os circuitos descendentes é uma adição posterior, ou seja, isso é essa mente, essa autoconsciência e essa atenção voluntária é algo novo dentro da nossa evolução humana, né? E essas conexões descendentes, né, do pré-frontal, ela gera o quê? A autoconsciência. Tá? Então, no momento que eu chego e falo assim, eu sou consciente, eu posso ter uma atenção plena, calma aí, pega seus impostos de medo e coloca ele no lugar e agora eu quero prestar atenção nisso, né? Isso é novo, né? E essas conexões descendentes, né, ela acrescenta também a reflexão, um planejamento, porque são nossas funções executivas, é pré-frontal. E esse foco intencional oferece à mente uma alavanca para administrar o nosso cérebro, o nosso autocontrole. Então, pessoal, isso tem tudo a ver com consciência. Tá? A atenção não é apenas vigilância, e também não é só competência, é autoconsciência, é autocontrole, é domínio sobre si mesmo, é eu quero e eu que vou fazer a minha vida, eu que sou o dono do meu destino, né? Eu não sou o resultado do acaso daquilo que aconteceu comigo, mas sim aquilo que eu quero ser. É uma coisa muito importante. Muito bem, no sistema ascendente o cérebro economiza energia, então isso é um processo da vida, é um processo natural, tá? Depois que nós vamos adquirindo um controle sobre determinado comportamento, nós não temos que ficar parando e toda vez reaprendendo, né? Então isso é uma ação inteligente do cérebro, da evolução. Os esforços cognitivos demandam uma atenção ativa, isso tem um custo de energia. Uma rotina desconhecida passa pelo circuito ascendente, depois com o tempo, né? A gente não tem que parar para pensar para dirigir depois de 10 anos. Quanto mais nós praticamos, essa base assume outras partes do cérebro, né? E conforme a familiaridade, ela passa de descendente a ascendente. Tá? Com a transferência neural, cada vez precisamos prestar menos atenção àquela que se torna automática. Tá? Então, isso é um processo inteligente do cérebro. Tá? Você imagina que todo dia, se você tivesse que reaprender tudo aquilo que você aprendeu no dia anterior. Né? Então, nós estaríamos aqui hoje tendo que aprender a caminhar, por exemplo, né? Tendo que aprender a ter manejo com garfo, né? E etc. Né? Ou seja, pega uma criança e vê como é difícil para ela, às vezes, né, colocar uma colher na boca, por exemplo, né, essa parte psicomotora. Então, depois de muitos anos, pessoal, aquilo que nós aprendemos ao longo, né, da nossa existência
tudo isso vai ficando dentro de um repertório, né? E ele vai passando de descendente para ascendente, de maneira que a gente já faz isso sem pensar, tá? E é assim que o cérebro funciona, e a gente não tem que ficar mais prestando atenção nisso. Então, muitas coisas a gente pode fazer sem ter que prestar atenção, porque o cérebro já colocou isso de uma forma ascendente, tá? E abre espaço o quê? Para o cérebro aprender novas coisas. Então, por isso que a gente tem que sempre estar aprendendo novas coisas. Quando é que nós paramos de estudar e de aprender, né? Nunca, nunca. Por isso que a gente fala educação continuada, tá? Eu vou estar com 80, sei lá, vou estar nos meus últimos dias da minha vida, eu vou estar estudando alguma coisa e vou estar tentando aprender alguma coisa, tá? Porque nunca nós vamos deixar de aprender tudo que tem que aprender. Então, aí fechamos aqui essa etapa e aqui no finalzinho eu vou colocar, porque eu acho que vocês querem saber déficit de atenção, essas coisas, né? Vou falar aqui alguns transtornos da atenção que a psicologia coloca em classificações, né? O primeiro é a aproxexia, que seria uma abolição total da atenção, da concentração. É um tipo de um transtorno, né? Não é muito comum, mas ocorre, né? Assim como tem pessoas que não tem memória nenhuma, pessoal, que aprende hoje e amanhã elas esquecem tudo que aprenderam, tá? Infelizmente, são casos raros, mas ocorre, né? Na hipoproxia, aqui a gente já está falando de uma baixa capacidade de atenção, de concentração. O hipo quer dizer menos, né? Menor, né? O A quer dizer não. Então, o A proxexia quer dizer não tem nenhuma atenção, o hipo quer dizer baixa, né? Hipoproxexia. E a hiperproxexia seria uma atenção exagerada a um estímulo, ignorando os estímulos importantes ao redor, que aí pode ser por meio de uma ansiedade, um transtorno obsessivo ou de uma adicção. Aqui, pessoal, são os assaltos, né? Ou seja, a pessoa ela quer parar de pensar em alguma coisa e ela não consegue parar de pensar, certo? Aí você tem uma hiperproxia. Por exemplo, na ansiedade, a pessoa, como o pessoal fala assim, o cérebro fica fritando, né? Fica lá pensando, 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 e você não quer parar de pensar. Por quê? Pré-frontal, pessoal. O pré-frontal, desenvolve esse pré-frontal, que ele é que vai conseguir fazer essa seletividade e vai ter esse controle sobre os aspectos emocionais, tá? Não adianta você chegar e ficar, mas eu sou assim e tal, eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, né? Acima de Gabriela, né? Aquela musiquinha, né? Não, pessoal, todo mundo sofre também de ansiedade, tem medo, todos esses processos eles são vitais, são naturais, né? E cabe a nós desenvolver aspectos do cérebro, né? Da nossa mente, da nossa força de vontade para diminuir isso. Obviamente que uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, ela não vai conseguir parar esse pensamento, por mais que ela tente, por mais que ela faça um esforço, etc., né? Que aí nós já temos aí um transtorno maior, né? Que é o transtorno obsessivo, né? Agora, por exemplo, uma adicção, a questão de jogos, né? Eu sou viciado em jogos. Pô, você sabe que é viciado em jogos, não vai conseguir parar de jogar, né? Então não jogue, pô. Sabe? Assim, você sabe que esse é o seu ponto fraco, então não vai fazer. Ao ponto, então, que você chegue e já tenha um certo controle. Aí você fala, não, tudo bem, eu vou jogar. Vai lá, joga 1 hora, tá bom. Né? Ou uma pessoa, a questão de bebida, por exemplo, né? Uma coisa são os alcoólatras, né? Que não consegue parar de beber. O outro, uma pessoa vai lá, toma um cálice ou toma uma latinha de cerveja, não, para mim tá bom, né? E às vezes havia um estímulo e ele vai dizer, não, eu não vou mais fazer, certo? Não vou mais jogar, não vou mais beber, não vou mais, etc. Né? Muito bem, então nós temos aí, na sequência, né, na mania, que quando nós falamos desses assaltos, por exemplo, né, de uma ansiedade ou do transtorno obsessivo, né, a atenção voluntária ela vai estar diminuída e a atenção espontânea ela vai estar aumentada, né? Mas não a atenção propriamente, mas sim os pensamentos eles vão estar vindo, irrompendo a consciência e ela não consegue parar e inibir esses pensamentos, né? Por isso que é chamado de hipervigilância e a hipotenacidade, né? Então a consciência ela fica prestando atenção demais nesses pensamentos e ela não consegue romper esse fluxo.
Então, sei lá, vem um pensamento que chega e fala assim, não, você tem que ir lá e checar para ver se você realmente fechou a porta, se você trancou a porta. Aí a pessoa vai lá e checa. Né? Não, eu tranquei a porta. Aí vai deitar, vai dormir. Aí vem um pensamento e fala de novo, não, mas veja lá se você de fato fechou a porta. Né? Se isso acontece para quem não tem um transtorno obsessivo, né, vai chegar e falar, pô, mas fui lá e já vi que não fechou a porta. Aí você pega esse pensamento e tira. Né? Porque você vê que aquilo é irracional, que você acabou de checar e sabe que a porta está fechada. Só para quem tem o transtorno obsessivo compulsivo, pessoal, o pensamento vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Enquanto ele não for lá checar, aquele pensamento não sai. E ele vai de novo, né? E o pensamento volta, né? E aquilo se torna o quê? Obsessivo. Então, essa hipervigilância, na verdade, são pensamentos que estão indo e voltando e a pessoa não consegue tirar consciência desses pensamentos. Tá? Então, eu dei um exemplo aqui, mas pode ser qualquer outro. Tá? Já na depressão, nós vamos ter uma baixa da atenção geral. Então, uma hipertenacidade e a hipovigilância. Tá? Então, vigilância baixa, né? Então, na depressão é natural, pessoal. O fluxo dos pensamentos, eles são mais negativos, eles são mais lentos. Então, é muito complicado a gente chegar e pedir para uma pessoa que está em depressão, né, para que se tenha a atenção. Por quê? Porque ela não tem a tenacidade suficiente, tá? Bom, aí partimos aqui para o final da apresentação. Primeiramente, as dicas para desenvolvimento da atenção. O que eu vou estar sugerindo aqui para vocês? Primeiramente, né? Pessoal, atenção na atenção. A nossa atenção é um músculo, assim como a memória, assim como a nossa concentração, é um músculo, ela tem que ser desenvolvida. A atenção plena, né? Ela não é natural em nós. Então, a atenção voluntária. E isso requer o quê? Nós estamos o tempo todo prestando atenção ao nosso redor, prestando atenção nos nossos pensamentos, né? O que eu estou pensando agora? O que eu estou sentindo agora? Quando eu pratiquei artes marciais no início, eu pratiquei 15, 20 anos, aí tem uma prática de reflexão antes, né? E nós olhamos os nossos próprios pensamentos. E quando dizia assim, os seus pensamentos não são seus pensamentos, né? Aquilo ali sempre para mim foi um conflito, né? Porque eu dizia, não, mas meus pensamentos são meus pensamentos, né? Então hoje eu consigo parar e analisar os meus pensamentos. Eu sei que a minha consciência é uma coisa, o meu observador interior é uma coisa e o meu fluxo mental, tá, é outro, tá? Eu posso parar e observar meus pensamentos, porque nem sempre os nossos sentimentos e os nossos pensamentos são nossos. Pode ser alguma coisa aí que está vindo de fora, pode ser uma coisa momentânea. Tantas coisas que a gente pensa, que a gente fala, que a gente sente e depois se arrepende. Ou seja, aquilo não é nosso verdadeiro. Tá? Então, esse olhar interior, praticar uma atenção voluntária fora também, por exemplo, se você vai para a rua, né? Observe e volta. Se está passando alguma pessoa, qual que é o sapato, qual é a calça, qual é a camisa, qual é a cor. Se alguém parar e perguntar e dizer o que está acontecendo aqui agora, você saber plenamente o que está acontecendo ao seu redor, isso é um exercício de atenção. Tá? Desde de cedo, por exemplo, se você vai escovar o dente, né, presta atenção na escovação do dente. Tá? Se você está tomando banho, presta atenção no banho. Não deixa a sua mente desconectada do corpo. Traga a sua consciência, a sua atenção para o mundo, para o aqui e o agora. Colocar a consciência em todas as ações. Qual que é o tempo que existe? É o agora. Ficar olhando para o passado, já era. O passado se foi. E o futuro, né? O futuro, não adianta a gente ficar trabalhando com fantasias. Veja o meu vídeo que eu fiz sobre ansiedade. Tá? Ficar olhando o futuro, mas o futuro, eu vou viajar de avião, e aí o avião pode cair, o avião pode ter um acidente, pode um montão de coisa, né? Mas pode muito bem chegar a voar e chegar ao seu destino sem acontecer nada. E vai adiantar alguma coisa ficar pensando antes? Vai mudar o destino? Né? O avião vai cair ou deixar de cair porque você pensou antes? Não vai. Agora, se ficar agoniado, né, e liberar um monte, né, de adrenalina, cortisol, um monte de substâncias que são tóxicas para o seu organismo, isso de fato vai acontecer, isso é real, né? Garanto que isso vai acontecer. No momento que você pensa uma coisa ruim, seu cérebro te dá uma enxurrada de coisas
né, de neurohormônios negativos que vão acelerar o seu coração, que vai afetar, né, você vai começar com sudorese, com taquicardia, isso é real. Né? Agora, mudar o destino das coisas não vai mudar 1 centímetro. Tá? Então não adianta. Adianta o quê? A gente colocar a nossa atenção no agora. O que é que existe? O que é real? O real meu é esse. É isso que existe, o agora. Esse é o presente. Né? Pessoal, a respiração é uma coisa muito importante, tá? Tem tudo a ver com a atenção, tem tudo a ver com o controle de ansiedade, com o viver o aqui e o agora. Então, se você é uma pessoa ansiosa, que está sempre assim, que está com a sua mente sempre, né, lá no futuro, né, pratique pelo menos 15 minutos ao dia, pode ser 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite. Tá? Deite, tá? Coloque a mão em cima da barriga, aqui na região do umbigo, faça uma respiração abdominal, tá? De 5 minutos. Diga assim, agora eu vou só praticar minha respiração, não vou mais pensar em nada. Passa 5 minutos respirando, colocando a atenção na respiração. Depois vai viver a vida. Pode ser sentado também, eu falo deitado, né? Até porque as pessoas às vezes têm dificuldade em se concentrar na respiração abdominal. E deitado é mais fácil, tá? Agora você passa 5 minutos respirando, tá? 5 minutos, tá? De manhã, 5 à tarde, 5 à noite. Você vai ver como a sua mente ela vai desacelerar, a sua mente vai ficar mais atenta, mais concentrada, menos ansiosa. Muito importante, tá? Não deixe de menosprezar a respiração. E tenta fazer respirando pelo nariz, tá? Boca fechada, tá? Pode fazer uma respiração em 3 fluxos, tá? Você inspira, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso aqui é a barriga, tá? 1, 2, 3, prende, 1, 2, 3. 5 minutos em cada vez, em cada série. Consciência corporal. Tome consciência do seu corpo, tá? O que acontece, né? Nós estamos sempre com o corpo tenso e a mente, sabe, vagando. Relaxa o corpo. Relaxa o corpo. E deixa a mente atenta, preste atenção no mundo e deixa o corpo relaxado. Diferença entre ruminação e reflexão. Falei aqui sobre pensar, né, prestar atenção nos pensamentos. Pessoal, ruminação, pense lá no boi, na vaca ruminando, né? Ela pega lá o mato e fica lá, passa o dia inteiro ruminando, né, mastigando. Isso nós somos com os pensamentos. Entra no pensamento, fica lá ruminando, né? Passa o dia inteiro pensando naquela minhoca, né? Isso, pessoal, não é pensar, isso é ruminar. São pensamentos circulares que tira uma energia tremenda, tá? A pessoa ela passa, sei lá, 2, 3 horas pensando numa coisa, ruminando, fantasiando, e aí depois quando chega para a determinada situação, aquilo que tem que acontecer não é nada daquilo que ela ficou ruminando, né? Uma preocupação. Nada daquilo que ela ficou ruminando aconteceu. Pronto, perdeu 3, 4 horas por dia. Naquele dia, porque no dia seguinte ela vai ruminar em outra coisa e depois ficar ruminando em outra coisa. Tá? Então, ruminar é como você ficar girando na areia. Né? Você passa o dia inteiro girando na areia, né? Você vai ver que essa areia vai começar a afundar. Tá? Agora, a reflexão é diferente. Reflexão, eu paro, eu penso, eu uso meu pré-frontal, eu raciocínio, né? E depois eu executo, eu ajo, eu tenho uma ação dentro daquilo que eu refleti. Então, na reflexão, eu tenho uma lucidez e eu tenho uma ação depois. Tá? Exercício de concentração, muito bom também para atenção. Você pode pegar no seu computador, coloca em mandalas, escolha a mais bonita. Tem uma florzinha, uma mandala, qualquer uma, né, que tenha essa forma, né, circular, e que vai ter, toda mandala tem um ponto central, né, é o nosso self, o nosso si mesmo, né? Pega essa mandala, né, ou mandala, né, e concentre-se no ponto. Você pode ter pregado, você pode estar no seu computador, não importa, né? O importante é que você pare e fique olhando para aquele pontinho durante 5 minutos por dia, tá? Pode ser 3 minutos também, né? De 3 a 5 minutos, tá? Coloca um despertadorzinho assim e pare e fique olhando naquele ponto. Concentre-se, fique olhando naquele ponto, ok?
Depois, com o tempo, você vai ver que você vai começar a se concentrar também naquilo que você está fazendo. Tá? Aquilo que é um exercício externo, né, que é o olhar fixando, você vai começar a se concentrar também no seu interior, naquilo que você faz. Pessoal, esse exercício aqui é muito bom, tá? Muito bom esse exercício aqui. Tá? Contemplação da natureza. Eu não coloquei aqui, mas o Daniel Goleman, lá na frente, do meio para o final do livro, ele fala muito de devaneio. Né? Ele vai dizer que a nossa atenção ela não consegue ficar o tempo todo plena. Não adianta você querer, eu vou passar 2 horas me concentrando em alguma coisa. Não vai conseguir. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é como o nosso coração. Tá? E como todas as coisas na vida. Você tem um impulso, né? Vamos falar aqui de sístole e diástole, né? O coração, né? Ele se contrai, depois ele se expande, ele se contrai, depois ele se expande, tá? Então a nossa atenção ela funciona também mais ou menos em fluxo. Para exemplificar isso que eu estou dizendo, Einstein dizia assim: eu penso e eu paro de pensar. Quando eu paro de pensar, a resposta me vem. Tá? Então nós precisamos ter esse momento de devaneio. O que é um momento de devaneio? Aquele, poxa, eu passei o meu dia inteiro trabalhando, estudando e tal. Na verdade, a gente faz isso, né? Só que a gente faz isso olhando para uma televisão, vendo alguma coisa, aí acaba que a gente não tem vamos dizer assim, um vazio da mente de contemplação verdadeiro, né? Aquilo que Platão Sócrates vai chamar de divino ócios, né? Que era um momento em que você ficava na natureza, contemplando o céu, contemplando o pôr do sol, contemplando as estrelas. E aí naquele momento assim nós nos conectamos com a natureza. É bom ter isso, né? Se você tem filho em casa, senta no chão, vai brincar com a criança, né? É tão bom, né? Fica ali, cara, não se preocupa com nada, né? Tem esses momentos desse vazio, né? De uma coisa lúdica e de uma coisa totalmente sem ser racional, né? Muito bem, pessoal, o último, mas não o menos importante, menos tecnologia. A tecnologia tá acabando com a gente. A tecnologia ela é um meio, ela não pode ser um fim. Tá? Menos tecnologia, mais realidade, mais aqui e agora, mais vida, mais presencial, mais conversa, mais contemplação, sabe? Pega o seu celular durante o dia, cara, desliga esse negócio. Final de semana, larga o celular, vai andar de bicicleta sem celular, sabe? Tenha pelo menos 3, 4 horas, sabe? Sem tecnologia do seu lado. Perceba quando vocês conseguirem fazer essa desconexão, como o seu cérebro vai gostar disso e vai cada vez mais querer ficar longe da tecnologia, né? Nós estamos muito dependentes psicologicamente disso, emocionalmente, tá? Isso está atrapalhando muito a nossa atenção, que a gente está o tempo todo olhando, a gente tem que comer, sabe, olhando, a gente tem que, sabe, tomar banho olhando o celular, qualquer hora vai chegar assim, vamos fazer estou até dando uma ideia, hein? Celular à prova d'água, né? Não ficar lá debaixo d'água olhando, né? Vai chegar nesse ponto. Muito bem, pessoal. Então eu fico por aqui, eu agradeço a atenção e se vocês gostarem vocês podem estar compartilhando. Vou deixar aqui no final o meu e-mail para vocês fazerem sugestão de temas e se quiserem entrar em contato comigo, eu sou psicólogo clínico, né, atendo na região de Brasília e atendo pessoal do Brasil inteiro. Tá? Então qualquer coisa pode entrar em contato comigo por meio do meu e-mail. Grande abraço, até a próxima.